Atos, capítulo de número 3. Quem encontrou, diz a palavra: Pedro e João subiam juntos para o templo na hora da oração. Amém. One day, Peter and John. Oh my God. É que tem uma Bíblia em inglês aqui. Oh yes. We're going up to the temple at the time of prayer. Oh God. Esse é o texto, essa é a base da nossa caminhada. Eu quero que você preste atenção nos dois personagens que estão subindo para o templo na hora da oração. Olha, Pedro e João são dois seres completamente distintos um do outro. Nós temos o Pedro, que é o sanguíneo, nós temos o João, que é o coraçãozinho quentinho. Nós temos um que é o bravo, e nós temos do outro lado um que é extremamente calmo, amoroso. Quando você vê as histórias dos dois, nos 4 evangelhos, você entende que há uma, água e vinho, uma diferença muito grande. Inclusive, quando nós fomos colocar o nome do nosso filho, do primeiro filho, nós colocamos João, e a minha referência maior é o João, apóstolo João, discípulo João, por conta do coração dele. Você vai ver que João é o único que não morreu por uma morte trágica, morreu de velhinho. Tentaram fazer de tudo para que ele morresse. Ele não morreu de morte trágica, ele morreu de velhinho numa ilha chamada Patmos, a ilha da serpente. Colocaram ele lá para que ele morresse atacado por uma cobra, que ele morresse morto por uma fera, mas a Bíblia diz que ele não morreu dessa forma. Ele morreu de velho. Não estou dizendo que Pedro seja inferior a ele, jamais. Mas o que eu amo muito no João é que você vê João ficando com Jesus até o final na cruz. Jesus está na cruz e João está embaixo, olhando para Jesus. Ele é o único que permanece. E o último suspiro de Jesus, a fala que antecedeu foi: João, a partir de agora Maria é sua mãe. E ele olhou para Maria e disse: mãe, agora o João é o seu filho. João ficou até o último com Jesus. E também foi o único que teve o privilégio de ver Jesus glorificado. Lá em Apocalipse, no final de tudo, a Bíblia diz que ele estava andando e ouviu uma voz. A Bíblia diz: e quando me virei para ver, oh, aleluia, dos seus olhos saíam chamas de fogo. Oh, aleluia. Ele ficou com Jesus até o final e foi o único que viu Jesus glorificado. Eu vou encurtar a história. Eu quero que você entenda que daqui temos uma referência muito linda, João, e temos o Pedro, que também é extremamente lindo, corajoso. O Pedro, ele é muito doido. eu sempre digo que toda vez que eu leio a Bíblia, eu queria ser João, mas eu sou Pedro. Ansioso, afoito. Eu tenho histórias que eu tenho um pouco de agonia quando eu leio do Pedro, que eu digo assim: como é que Jesus não demitiu Pedro por justa causa? Uma das coisas, eu vou só lembrar uma história, porque eu quero me fixar no texto, mas uma das histórias de Pedro é Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra? A Bíblia diz que havia uma multidão apertando Jesus. Jesus para, uma multidão está sufocando ele, Jesus para e diz: alguém me tocou. E o Pedro viu que tinha uma multidão tocando Jesus. O Pedro faz isso aqui, ó. Excuse me? Excuse me, com licença. Com licença. Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Era como se Pedro estivesse falando para Jesus assim, ó. Pedro era carnal. Jesus tinha que ter dito para Pedro assim: Pedro, cala a tua boca, Pedro. Mas Jesus estava treinando Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Parece que eu vejo que Pedro fez assim: ai, não entendi. Porque a visão de Pedro era uma, a visão de Jesus era outra. Pedro deu uma facada no servo do sumo sacerdote. Pedro teve a ousadia de pedir para andar sobre as águas. Era para ter João ido. Se a gente é Jesus e o Pedro pede, a gente fala assim: Pedro, menos, Pedro. João, vem. Porque a gente trata assim, com muito mérito,
E Jesus trata com graça. E sabe, o que eu acho lindo é porque agora, aqui, o paradoxo, a água e o vinho estão juntos. Indo para o templo, na hora da oração. Ou seja, nós podemos ser até diferentes, mas se tivermos o mesmo propósito, a gente consegue andar junto. Espera aí, temos que ter um consenso da irmandade aqui hoje. Nós podemos até ser diferentes uns dos outros. Personalidade pode ser muito distinta, mas se o nosso propósito for o mesmo, a gente consegue agarrar um na mão do outro e andar junto para o mesmo lugar. O que divide as pessoas não é a diferença de personalidade, é a diferença de propósitos. Olha, eu e minha esposa, nós temos personalidades completamente distintas uma da outra. Eu sou o Pedro, ela é o João no casamento. Mas como a gente tem um propósito, a gente está 10 anos juntos. E vai ser até que a morte nos separe. Agora, eu fiquei lendo esse texto algumas vezes porque eu queria entender algumas coisas. Primeiro, Pedro e João juntos, ok. Primeiro, é lindo ver isso. Segundo, é que Jesus não está agora na receita. Jesus já tinha ascendido aos céus. E terceiro, eles estão indo orar. Mas como é que ora agora? Vocês tinham acabado de ser batizados no Espírito Santo. Então, são coisas que a gente precisa compreender e que vai fazer muita diferença para a nossa mensagem hoje. Pedro e João, vamos fazer um replay na vida deles lá atrás. Vamos voltar um pouquinho. Eu quero parar em Atos 1, mas eu vou voltar lá nos Evangelhos. Olha a vida deles como que era. Primeiro, não tinham a princípio nenhum futuro aparente. Todos eles eram comuns, totalmente comuns. Histórias normais daquela época. Pedro era um pescador que inclusive estava vivendo a pior fase da vida dele. Até o dia que Jesus chegou na história. Ou seja, havia uma normalidade na vida deles, até que Jesus chegou na história. E quando Jesus chegou na história deles, a vida deles mudou para sempre. Porque agora havia um homem que andava na frente deles, que abria o caminho para eles, que olhava por eles, dava comida para eles, fazia por eles. Era o nosso Senhor Jesus. E durante 3 anos e meio, essa foi a vida deles. Durante 3 anos e meio, a pessoa que eles, quando abriam os olhos, viam, simplesmente era Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei você, mas devia ser uma coisa muito doida. Você acordar de manhã assim, abrir os olhinhos, bom dia. E quem está na sua frente? Quem criou o dia? Porque tudo veio dele. Sabe, imagina o que era ouvir a pregação da palavra pela palavra. Porque a Bíblia diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo desceu e se fez carne. Então Jesus era a palavra pregando a palavra. Então é muito doido, a cena que eles viveram, o impacto que eles receberam era grande demais. Andavam com Jesus, olha, acabou a comida. Sério? O que vamos fazer? Jesus multiplica pão, peixe, transforma água em vinho. Que confusão! Tempestade. O que vamos fazer? Jesus anda por cima de qualquer tempestade. Então, durante 3 anos e meio, eles foram expostos a uma vida radical, sabe, de milagres extraordinários, de poder, de glória. E, de repente, Jesus diz, tchau. Eu vou vos preparar um lugar. E da mesma maneira que eu voltarei para buscar vocês. E aí Jesus diz o seguinte, mas eu não vos deixarei sozinhos. Oh, aleluia.
Quanta sensibilidade de Jesus em olhar para eles e dizer assim, se vocês ficarem sozinhos agora, vocês não vai rolar. E essa promessa não era para eles somente, era para nós todos. Sabe, então Jesus diz, eu não vos deixarei só, eu enviarei o meu Consolador, que estará com vocês todos os dias, e vos fará lembrar de tudo que eu fiz. Aí a Bíblia diz o seguinte, ele vai além, e em meu nome, vocês farão obras maiores do que estas. Aí você tem que imaginar os discípulos assim, fazendo um recapitulando de história de 3 anos e meio para trás, imaginando tudo que Jesus fez. Imagina assim, olhando para você, maior do que isso, não vai rolar não. É que eles ainda não conheciam aquilo que o Senhor havia de derramar sobre eles. E aí, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz, ao 3º dia ele ressuscita, ele peregrina por mais um período de tempo muito curto, para coisas pontuais, e ascende aos céus. E Atos começa com Cristo ascendendo aos céus. E essa é a história que nos dá a entrada para o que nós acabamos de ler. Só que tem um detalhe muito importante. E o detalhe muito importante é que havia uma promessa de Jesus sobre os homens, sobre Pedro, sobre João, e que era a descida do Espírito Santo sobre eles. Sabe, era o que geraria dentro deles algo sobrenatural. Até então, quando nós olhamos para a palavra, o Espírito não era derramado sobre toda a carne, o Espírito era derramado sobre um por geração. Sansão, Moisés, Abraão. Deus levantava um homem, e aquele era aquele que tinha um acesso. E aí quando nós olhamos, por exemplo, para a parte onde havia a Arca da Aliança, apenas um homem tinha acesso à presença do Eterno. E esse era o sacerdote. Não eram todos que acessavam, não eram todos que recebiam, não eram todos que contemplavam, poucos eram os escolhidos. Não foi uma geração de Sansão, foi um Sansão para uma geração. Sabe? Então, quando você olha toda essa história, você começa a entender agora a expectativa que está pairando sobre o coração dos discípulos. Olha, o que virá sobre nós? O que será derramado sobre nós? E a Bíblia diz que eles estavam no templo, adorando e bendizendo o nome do Senhor, até que o Espírito descesse sobre. Interessante porque não tem Jesus na receita, não tem Espírito Santo na receita, porque nada ainda aconteceu. E Deus está no céu. Então, eles adoram e não sentem nada, clamam e não sentem nada, há um vazio. Se a gente imaginar, existe um eco, um limbo da resposta, da voz. Imagina o que foi para eles permanecerem, sendo que 3 anos e meio eles acordavam e Jesus estava ali. Imagina o que foi para eles saber que a próxima tempestade que eles entrassem não teria possibilidade de Jesus vir andando sobre as águas, porque agora Jesus não estava mais ali. Havia um senso de responsabilidade, como a gente precisa do Espírito, disso que ele prometeu logo, porque senão a gente vai padecer, porque agora a nossa vida depende disso. E aí a Bíblia diz que eles estavam no tempo todo dia, adorando e bendizendo o nome do Senhor, até que Atos capítulo 2 chega na nossa história, que é para nós também. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem gente do manto aqui? Vai fazer muita diferença. Verdade, tem alguém do manto aqui? Tem alguém aqui que fala pelo menos uns 3 idiomas de língua estranha? Uns 4? Sabe, eu quero que você entenda essa experiência. Eles foram batizados no Espírito Santo.
Imagina a loucura. Pela primeira vez, nunca viram ninguém manifestando a presença daquele jeito. De repente, é eles que estão aqui, ó. A Bíblia diz que a coisa era muito doida, era uma loucura. Sabe, não dava para compreender a ponto de quem estava fora pensar que quem estava dentro estava embriagado. Agora, olha que doideira. Eles viveram uma epifania, uma experiência espiritual absurda. E agora, o que acontece depois? Agora entra a pregação. Eu quero começar a pregar agora. O que acontece depois? Vou dizer para nós, às vezes, o que acontece. A gente é assim, ó. A gente não vem muitas vezes para ir para o culto. Tome. Aí, às vezes, não tem muita comunhão com Deus. Aí tem um dia que a gente sente a presença de Deus como nunca. Vai chorando no carro embora. Oh, que coisa boa. E nunca mais volta. Porque na nossa cabeça a gente tem um depósito. E a partir do momento que o depósito está cheio, a gente não precisa mais voltar para reabastecer. É como se fosse uma gasolina infinita que não é. A gente precisa de comunhão, né? Então, se a gente fosse o Pedro e o João, batizado do Espírito Santo, precisa orar por um mês, não precisa nada. Vamos para casa, vamos ficar em boa, de férias. E acabou. Só que o que me irrita é que o Pedro e o João são tão crentes que eles estão indo para o templo na hora da oração. Eles acabaram de estar no manto, acabaram de ver 3.000 almas aceitando a Cristo como Salvador, e eles estão assim, vamos para o templo? Bora, vamos orar. Mas por quê? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Porque quanto mais da presença, melhor. Quanto mais comunhão com o Senhor, melhor. Quanto mais vida no altar, melhor. Quanto mais cheio da presença, melhor. Porque não é o fato de ser cheio, é o fato de transbordar a presença e alcançar quem está à nossa volta. Sabe, então, quando nós recebemos o Espírito Santo, de verdade, veja, de verdade, nossa vida se altera. Eu vou te dizer, nós temos algumas expectativas que são equivocadas sobre a descida do Espírito Santo. Sobre nós recebermos o Espírito Santo, de verdade. Eu sou de uma família cristã, de uma tradição cristã evangélica. Eu pertenço a uma igreja desde quando eu era criança até hoje. E confesso a vocês que tive perspectivas equivocadas sobre o evangelho a partir dessa experiência religiosa. Em alguns momentos, me foi ofuscado algumas coisas, e não foi maldade, inocência. Porque na nossa cabeça, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós, somos cheios da glória de Deus, nos dá a impressão que somos melhores do que alguém. Nos dá a impressão que nós vamos para um outro andar da vida. E a gente fica, se não cuidar, soberbo. A gente olha para as pessoas assim, ó. Sou mais santo que você. Sou melhor que você. Eu não me misturo. Tem gente que não entendeu de verdade o que é ser cheio do Espírito Santo ainda. Eu vou falar, tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é falar 200 idiomas de língua estranha. Não é. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que dá glória e deu mais alto. Não é. E isso eu vou te falar uma coisa que é bem verdade. Eu sou do manto. Eu sou bocudo na igreja, irmão. Eu não consigo ficar... Eu quase perco a voz no louvor e eu não sei cantar. Talvez seja por isso, né? Mas tem gente na igreja que é quietinho. Você já viu? Tem gente que é... Mas tem um irmão que está aqui... Fala! E aí, às vezes, esse irmão olha para o que está quietinho e fala assim... Frio. O que a gente não sabe é que, às vezes, aqui dentro do quietinho tem um negócio pegando fogo, um coração cheio da presença do Espírito Santo, e a gente não sabe. Porque na nossa cabeça foi construído que crente é o que... Ai, as pessoas quebram. Mas não é. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus é ser cheio dos atributos que Ele detém. Ser cheio de Deus é ser cheio de amor, benevolência, compaixão, misericórdia, justiça. É isso.
Ah, então não é? Não é que não é, é que é algo a mais. É algo a mais. O pastor André, o senhor estava falando aqui agora, não é pregar com palavras somente. Sabe, é porque quem tem só a teoria e pensa que detém o Espírito só tem palavras, não tem vida no negócio. Então eu acho maravilhoso, é isso aqui, ó, o Pedro e o João. Irmão, eles estão no manto. o João talvez esteja mais assim, ó. Mas o Pedro, irmão, o Pedro está aqui, ó. Quem é do manto entendeu a paráfrase aqui, ok? O Pedro e o João estão indo para o templo na hora da oração, irmão. Eles estão aqui, ó. Comunhão, queremos mais. E aí estão indo para o templo. Oh, aleluia. E nós, top. Só que quando eles estão chegando no templo, a Bíblia diz que tem um coxo sentado à porta do templo. E o coxo está na porta do templo há anos. Desde sempre. Com a mãozinha assim. Me dá uma esmola, por favor. Só que o Pedro e o João estão cheios do Espírito Santo, irmão. Eles têm negócio para acontecer na igreja agora. O compromisso deles é lá dentro, eles vão orar. Não é verdade? Não tem nada que ficar olhando para o lado, não. Meu compromisso é com a palavra. Não, seu compromisso é com o próximo. O compromisso de quem está cheio do Espírito Santo é com a vontade do Senhor. E quem tem o Espírito Santo tem empatia, tem olhar clínico sobre os cenários. Eu vou te dizer uma coisa de verdade. Nós não somos empáticos de verdade, não. A gente diz que é, mas a gente não é. A gente fala que, oi, tudo bem? Mas ninguém ouve a resposta. Seja sincero. Quantas vezes por dia a gente fala, hey, how are you? Mas a gente não quer a resposta. Quantas vezes por dia a gente fala, oi, tudo bem? E ninguém para ouvir a resposta. Se eu te falar uma coisa, você vai ficar maluco. Mas você sabia que tem gente na igreja que está sentado do seu lado agora? E que se no início do culto, você tivesse olhado nos olhos dela e dissesse, está tudo bem? Provavelmente você ia estar com ela abraçada até agora, orando por alguma causa da vida dela. E a gente não faz porque a gente entra no modo do automático. Porque na nossa cabeça, algumas coisas se perdem ao longo da caminhada. Isso é triste, porém normal. A gente, na verdade, não se importa tanto como diz que se importa. Sabe, eu vou falar uma coisa, eu tive uma experiência um tempo atrás, eu fiquei muito constrangido naquele dia. E eu vi que eu precisava refazer alguns pontos da minha vida. Por isso que eu digo, a mensagem sempre bate aqui primeiro. Eu estava no aeroporto de Congonhas, numa sala que tem lá, e aí eu cheguei para a menina do café, que atende o café, eu falei, oi, tudo bom, Melinda? Eu chamo assim todo mundo, oi, Melinda, toma, velho. Falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Veio assim, meio envergonhada. Eu falei, vê um café. Quando ela saiu, a resposta dela ficou no meu consciente. Ela fez assim, tudo bem, sabe? Então, quando ela estava fazendo o café, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ela de novo. E espere a resposta. Não interrompa. Quando ela voltou com um cafezinho na mão, eu falei para ela, minha linda, olha para mim, tá tudo bem de verdade? Quando eu perguntei isso, tá tudo bem de verdade? Ela se desmanchou de chorar na hora. A lágrima começou a correr, ela disse, eu perdi meu esposo. Eu passei a noite inteira tentando encontrar uma pregação para que eu pudesse entender que propósito Deus tem em levar o meu marido. Sabe, eu estava olhando para ela assim com uma cara de idiota. Eu falei, pô, mas a gente é ruim. Meu Deus, quantas vezes por dia nós poderíamos ser uma ferramenta de Deus na vida de alguém se simplesmente fosse mais parecido com o Senhor e se realmente o Espírito Santo habita em nós, quanto mais clínico seria o nosso olhar sobre a vida. Irmão, eu me lembro que eu falei assim, sai daí de trás do balcão, menino, vamos conversar. Sabe, eu vou poupá-los da história, mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo muda de verdade.
Então o Espírito Santo não faz você ser melhor do que ninguém. O Espírito Santo não faz você se achar mais santo. Eu não me misturo, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, porque era Deus, tinha o poder para entrar em qualquer lugar e transformar o ambiente. Qual é o propósito da luz se não for dissipar as trevas? Eu não me misturo. Bom, calma aí. Se você não está só forte o suficiente, não vá. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você pode ser uma resposta. Então, a interpretação ela é subjetiva aqui. Mas olha, eu quero ir para o Pedro e para o João. Eu queria alguém para ser o coxo, para me ajudar. Tem algum pastor jovem aí? Pode me ajudar? Ô, Vini, me ajuda. Ô, Vini, vem cá, Vini. Ô, Vini, vai ser o coxo, mas é só aqui, é só mera interpretação. Ô, Vini, vem cá. Você vai ser o coxo, tá? Você já interpretou assim, teatro na igreja? Você senta aqui. É meio ruim, né? Senta aqui, pai. Aqui, senta aqui. Você é o coxo. Agora só. Fique claro. Banda de curiosos. Vem cá, Dedé. Vai ser o João. Eu vou ser o Pedro. O que é isso aqui? Tudo bem? Tá feliz, né? É que isso aqui vai gravar tanto na cabeça das pessoas que a gente nunca mais vai esquecer desse dia. Então, tu é o João porque tu é mais bonzinho. Já tem mais jeito de bonzinho. Eu, mais vida louca, então eu sou o Pedro. Nós estamos indo para o templo orar. Nós acabamos de receber uma carga do Espírito Santo. Nós estamos no manto. Tem um telefoninho. Então nós vamos agora, vamos. Aí a Bíblia diz que quando a gente estiver chegando na porta do templo, tem um coxo. Que o coxo vai estar com a mãozinha assim, cabecinha baixinha assim, falando assim, dá uma esmola, por favor. Dá uma esmola. Tá bom? Quando a gente chegar perto, ele vai falar, ali foi só um ensaio, bora. Estamos chegando. Dá uma esmola, por favor. Aqui é uma coisa que a gente tem que decidir. Ou a gente vai para o compromisso, está lá dentro, ou a gente entende que tem um compromisso mais importante para aqui agora, aqui fora. Sabe? Lá a gente vai ter que descobrir, ou a gente vai pela reputação, porque o que vão dizer se eu não for, ou a gente fica aqui fora para resolver aquilo que é o chamado de Deus sobre nós para aquele momento agora. Então vamos mais perto para nós não cansar. Pediu uma esmola e a gente parou. Aqui tem uma pregação já. Baixa a cabeça, Vini, você não está prestando atenção na pregação. Porque a Bíblia diz que o Pedro e o João pararam e ninguém para dar esmola. Para dar esmola, porque é isso que ele está pedindo. Ele diz, eu quero uma esmola. A Bíblia diz, eu quero uma esmola. Mas para dar esmola ninguém para. Para dar esmola a gente faz correndo. A gente dá o que sobra. A gente pega sem ver, se for moeda a gente dá, se for nota a gente olha. E nós estamos acostumados a dar esmolas. Porque esmola não tem vínculo, esmola é mais rápido, esmola não exige tempo, esmola não tem preocupação genuína, esmola a gente pode dizer assim, Deus te abençoe, mas na verdade a gente não quer nem ligar. Então quando Pedro e o João param, eles já estão pregando para nós, para aquele tempo e para o coxo. Ele está dizendo, eu me importo, porque só para quem se importa, só para quem é cheio do Espírito Santo. Sabe, e aí a gente diz um negócio, João, a gente olha para o coxo e fala assim, olha para nós. Uau! Sabe, eu estou dizendo para você assim, não há diferença entre eu e você. Olha nos olhos, você já viu que gente que tem senso de inferioridade não consegue olhar ninguém nos olhos?
Por quê? Porque a pessoa se sente inferior. Você sabia que até no cumprimento a gente consegue fazer alguém se sentir inferior? Você sabia que na nossa forma de tratar a gente consegue fazer alguém se sentir inferior? A gente consegue fazer se sentir importante, se sentir inferior do jeito que a gente quiser, numa fala, num olhar, numa pegada de mão. Você sabia que se eu pego a mão de alguém e eu viro a mão dela para baixo, eu estou falando assim, eu sou superior a você? Você já viu o presidente dos Estados Unidos aqui, o ex? Como ele fazia? Ele fazia assim, ó. Sabe o que é isso? Eu sou mais importante. Isso é uma linguagem silenciosa. Quando eu digo que nós somos iguais, a gente pega a mão assim. Quando eu me sinto inferior a você, eu sempre faço assim. Entende? E quando eu não olho nos teus olhos, eu estou dizendo, eu não tenho essa liberdade. Só que por isso que eu acho que é interessante, porque o Pedro João diz, para quem está pedindo esmola sentado no chão, olha para nós. E agora vai ficar frustrante para o coxo. Ele vai dizer, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Aleluia. André, eu vou liberar o senhor, porque o senhor não é pastor, então eu vou ficar chateando, eu quero que o senhor fique com a Cassi lá. Vou ficar só com o coxo. Eu só queria que viesse comigo no manto aqui. Obrigado, tá, André? Vai voltar, né, João? Vou ficar sozinho aqui, porque aqui vai demorar. Eu não quero que você... Mas obrigado, tá? Nós não temos prata nem ouro. Aí o coxo fala assim, eita. Sabe, aqui tem uma mensagem muito silenciosa também. Porque o coxo não estava pedindo prata e ouro. O coxo estava pedindo esmola. Sabe, isso demonstra que existe uma distância muito grande entre desejo e necessidade. Sabe, desejo é o que eu penso que preciso, necessidade é o que eu necessito e às vezes não sei dizer com palavras. Sabe, às vezes tem gente que vem aqui no altar e diz, Jesus, eu preciso de uma casa maior, sendo que precisava de um lar estruturado que caberia em qualquer casa. Sabe, às vezes o nosso desejo é a necessidade é totalmente diferente. Ai, Senhor, eu preciso colocar meu filho no colégio melhor. Não, às vezes você precisa ser um pai melhor. Sabe, a gente coloca em detrimento de algo que não é a realidade, às vezes só para ofuscar. Então, o coxo pensa que precisa de esmola. Então, por isso que Pedro e João diz, nós não temos prata nem ouro. Ele está dizendo, nem tudo que você pode pensar que é o seu desejo é o que nós vamos te dar. Porque não é o que você deseja, é o que você precisa. Para pensar que esse coxo era levado à porta todos os dias. Sabe o que é isso? Todos os dias tinha alguém que dava para ele o que ele desejava, mas nunca o que ele precisava. Ele precisava era andar, não era ser carregado. E a gente gosta às vezes de carregar do que ensinar a andar. Porque a assistência dá crédito. Sabe, levar para a porta às vezes pode ser até mais confortável. Eu sou encantado nesses dois meninos, porque eles estão tão cheios do Espírito Santo, que eles olharam a mais e disseram, nem prata nem ouro nós temos para te dar, mas o que temos, isso te damos. Levanta e anda. Não virou. Não vai, não? Faz de novo. Pode acontecer, né? Às vezes o coxa... Pedro e João, estão indo pro templo. Aí eles chegam, eles param, eles dizem, olha para nós. Não, faltou pedir esmola ali. Vamos lá, rapidão. Paramos. Olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Gente, a gente tinha uma rixa antiga, não é, né, Vini? Não, brincadeira. Ô, Vini, coxo, sorry. Eu sei que você não está levantando isso, você está certo em não levantar. Quem está errado é eu. Na verdade, quem está errado é a gente, que acha que só com palavra resolve a vida dos outros. Levanta e anda. E aí?
Jesus te ama. E aí? Já sabia? E aí, irmão? É só palavra mesmo? É só teoria? Eu quero dizer para você que uma das coisas que o Espírito Santo provoca em nós é ser como Jesus é. Quando eu olho para aquela parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que o Senhor desceu do seu cavalo, abaixou na altura daquele que estava caído ao chão, atou as feridas, aleluia, colocou no seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou a conta e disse: eu vou voltar, e se tiver mais algo para pagar, eu pago. Pede esmola. Uma esmola, por favor. Oh, aleluia. Nós não temos prata nem ouro. Desculpa, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Só dá quem tem, sabe? Quem tem é diferente. Ninguém dá do que não tem. Então, o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Aí a Bíblia diz: e tomando pela mão direita, levantaram. Obrigado, Pai. E agora? Agora tem que esperar mesmo. A Bíblia diz que a gente está esperando os arteiros se firmarem, porque quem nunca andou não é obrigado a sair correndo no primeiro dia. Quem nunca andou não é obrigado a sair pulando e fazer aquilo que eu acho legal. Tem gente que chega agora, a gente quer que ele seja no mesmo nível espiritual, a gente cobra dele, mas não. Cada um tem o seu tempo e a sua velocidade. O importante é que tem a gente para suportar na caminhada. Ó. Você acha que dá para dar um passinho? Então vamos embora. Boa. Sabe, isso consiste o Evangelho. O Evangelho não é palavras, é gestos e atitudes. Sabe, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Aí 1 João capítulo 3, versículo 18, ele diz: filhos, não amem só com palavras, mas com gestos e atitudes. Sabe, o amor de Jesus consiste em caminhar com quem precisa de força para permanecer de pé. Aí vai chegar um momento que eu vou olhar para você, e isso também consiste no Evangelho. E aí, consegue andar? Então agora, anda você. Mas se passar por uma porta e tiver um coxo, passa pelo coxo mesmo que eu fiz por você. O dia que eu entendi isso, o dia que eu li, sabe, que eu vi o panorama desenhado completo, ele levantou, aleluia, e esperou firmar os arteiros. Eu fico imaginando quem estava em volta dizendo assim: caraca, mano, nunca vimos ele andar, e ele está de pé. Aí a Bíblia diz que o coxo está aqui, ó. E o Pedro e João estão segurando ele, dando suporte. Olha que lindo, isso é igreja, dando suporte. Firmou os arteiros, agora está preparado. Sabe, a empatia é de reconhecer que nem todos caminham da mesma velocidade que a gente. Me lembro uma vez que eu estava com a minha esposa em um lugar e alguém aceitou Jesus, e a pessoa lá de trás falou, e a minha esposa ouviu: aceitando Jesus e me devendo aí, ó. A gente aceita a misericórdia sobre nós, mas não queremos a misericórdia sobre ninguém. Sabe, o dia que eu entendi, e eu quero caminhar para concluir essa palavra, é o que acontece depois. O que acontece depois continua uma grande pregação. A Bíblia diz que o coxo não foi para casa. O coxo entrou no templo. O coxo entrou no templo saltando
e pulando. É muito doido imaginar que alguém que nunca andou, entrou no templo saltando e pulando. Teve uma regeneração física, mas teve um milagre extraordinário. Havia uma mensagem sendo pregada. O Espírito Santo que estava em Pedro e João, agora também estava sobre a vida do coxo. Mas ficou tanto tempo caído e agora já tem o Espírito Santo? Não parece que isso a gente já ouviu alguma vez com uma frase diferente? Mas estava desviado até ontem e agora já está aí, o que está acontecendo? Mas não era esse que era um... A gente acredita na graça de Deus sobre nós, mas não acreditamos na graça de Deus sobre o outro? Queremos regeneração sobre nós, mas não acreditamos na regeneração de alguém, sabe? Concluo dizendo, o Espírito Santo transforma de dentro para fora, mas não adianta desejar a transformação do outro se aqui não tem sido completa. Então hoje é um culto de família, o nosso culto aqui como igreja. E eu amo palavras de confronto em ambientes seguros. Sabe, nós precisamos nos colocar em análise. Em que grau nos importamos? Se de verdade somos quem dizemos que somos. Sabe, se de verdade estamos socorrendo. Se de verdade somos cheios do Espírito Santo. Porque talvez hoje a sua oração seja, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque eu ainda não senti isso que o David está falando aí. Esse amor, essa paixão, eu ainda não senti. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quarta-feira, eu estava aqui e eu vi aquela multidão aceitando a Jesus. Eu não sei com quem eu estava falando ontem, mas eu não consigo explicar a minha sensação. Porque não é minha. É o Espírito Santo que habita em nós, que faz a gente sentir coisas que são impensáveis, um amor que constrange, mas não é meu, porque eu não tenho essa habilidade de amar sozinho, se não for o Espírito Santo. Irmão, eu sou ruim de dar raiva, se não fosse o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo dentro. Então hoje é um dia de análise, é um dia de colocar em xeque o nosso coração, em xeque o nosso evangelho que a gente carrega, em xeque nós como igreja, em xeque nós como seres humanos. Nós precisamos desse amor do Espírito Santo, para que não sejamos aqueles que apontam o dedo, atacam a pedra ao invés daquele que ajuda. Sabe? Porque o mesmo Pedro e o mesmo João que passou pela porta e viu o coxo, podia ser um Pedro e João que passasse pela porta e dissesse assim, tá aqui porque quer, tá aqui porque merece, tá aqui porque só toma a decisão errada, tá aqui porque é ruim. Só não esquece que você era o ruim antes, algum tempo atrás, aqui agora há pouquinho, 5 minutinhos atrás, você que era o que estava na porta. E se não fosse o Senhor ter socorrido você. Eu vou fazer uma oração diferente aqui essa manhã. E eu quero que seja uma lição silenciosa para você. Talvez haja surpresa, talvez não, mas deixa o Espírito Santo conduzir. Eu vou fazer um pedido, aqui dá porque não tem mais pandemia. Pega na mão de quem está do lado aí. Sabe, eu vou fazer 2 perguntas, um apelo, obviamente. E eu quero que você ouça, tome a sua decisão e tome uma atitude. Sabe, se você está aqui hoje, essa manhã, e talvez você, nessa manhã, não é o Pedro e João ainda. Você não está em posição de quem quer ajudar ou pode ajudar ainda. Talvez você seja o que precisa de ajuda. Porque por mais que a gente não pregou sobre, mas resbala alguma coisa sempre. Talvez você ouviu na mensagem dizendo desejo e necessidade, você pensava que precisava de algo, sendo que na verdade precisa de outra coisa. Sabe, se dentro do teu coração hoje paira uma dúvida, sabe, sobre o seu futuro, sobre quem você é, ouça o que eu estou te falando aqui. Se você nunca tomou decisão de se entregar a Jesus, talvez seja essa oportunidade especial para você. Nunca decidiu por Cristo, hoje seja a sua vez. Talvez você nunca ouviu, há muito tempo não ouviu um convite para voltar para casa, e você está longe de casa. Você quer voltar a ser esse
Pedro, esse João que um dia você já foi, mas alguma coisa aconteceu no caminho e você foi embora. Eu vou fazer uma terceira pergunta. E a terceira pergunta, ela impacta também quem está perto de você. Se você precisa de um socorro urgente, mas talvez quando você entrou aqui ninguém te perguntou, quem está do teu lado não sabe. 3 perguntas, uma resposta. Dave, eu preciso de um socorro. Dave, eu quero tomar decisão, quero voltar para Jesus. Como eu digo sim? É bem simples, fecha os olhos, pegadinho de mão. Talvez você constranja quem está perto de você agora, mas não tem problema. Isso é o evangelho na prática. Você vai apertar a mão da pessoa que está do seu lado. Você vai escolher alguém ou da direita ou da esquerda. E se você tem que dizer sim, vai apertar a mão assim. 1, 2, 3. Só isso. Estou passando por um perrengue. Eu preciso de oração, preciso de ajuda. Aperta a mão. 1, 2, 3. Preciso voltar para Jesus hoje. 1, 2, 3. Preciso tomar a decisão por Cristo. Nunca fiz. Hoje é o meu dia. Cansei de viver igual. 1, 2, 3. Pode fazer isso agora. Se alguém apertou a sua mão, abrace ela assim. Coloque a mão sobre os ombros dela, por favor. Isso. Isso. Oh, aleluia, Jesus. Nos ensina a ser como Tu és, Pai. Nos ensina a amar como o Senhor ama, a se importar como o Senhor se importa, Jesus. Sim, amigo Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado porque essa manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, de transformação, Jesus, de vida nova. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quem teve a mão apertada, fique de pé. Quem teve a mão apertada, fique de pé. Só quem teve a mão apertada por alguém, levanta. Isso. Só quem teve a mão apertada, alguém apertou a sua mão perto de você, levanta. Se alguém apertou a sua mão, só quem teve a mão apertada, não quem apertou. Quem apertou, fica sentadinho. Uau! Agora, lembra da pregação? Você estava comigo aqui? E tomando pela mão direita. Quem apertou essa mão? Pega ele pela mão direita, assim, ó. Levanta ele, levanta. Isso. Oh, aleluia! Levando pela mão direita. Oh, aleluia! E os arteiros se firmam, e a força vem sobre as pernas. O coração se aquece. Traz para frente quem apertou a sua mão agora. Pega pela mãozinha dela, diga, vamos lá para frente. Vamos receber oração junto. Vamos para frente como igreja. Isso.